Salve, irmãos, a paz do Senhor. Irmãos e irmãs, agradeço mais uma oportunidade de estar na presença dos irmãos nessa aula online. Eu fui testar aqui se o vídeo estava público, para que todo mundo possa nos acompanhar. Devido à pandemia e da fase vermelha decretada pelo nosso governador, foi nos orientado a fazer a escola dominical online. E conversando com os professores, eu vou dar essa aula. Se vai continuar assim, a Deus pertence. Essa vai ser online, as próximas a gente vai aguardar a orientação do nosso ministério. Então, juntamente conosco, nos acompanhe, compartilhe esse vídeo, compartilhe esse link, para que nós possamos fazer uma aula, mesmo com todas as restrições possíveis, a gente continue aprendendo. E ao mesmo tempo a aula é bem-vinda, porque fala sobre cura, num período onde a gente está isolado. Encaixou certinho, porque a palavra do Senhor ela é viva. Antes de começar, ore comigo. Senhor nosso Deus, eu te agradeço por mais uma vez estar na sua presença. Te agradeço por esse momento de estarmos aqui, de aprendermos a sua palavra. Senhor, ser conosco. Senhor, não conhece o coração das pessoas que estão nos ouvindo. Senhor, visita cada um com a sua palavra. Que o seu Santo Espírito, Senhor, possa fazer mudança através do ensino da palavra. Seja conosco, Senhor, nos guarda, nos livra, Senhor, nos cura, Senhor, desse mal que está atingindo o mundo. Nos protege, Senhor, será na nossa casa, Senhor, com o teu sangue. Te agradecemos, Jesus, por tudo. Seja conosco em nome de Jesus. Amém. A lição de hoje, ela fala, o Senhor Jesus ainda cura hoje. E não existe mais uma lição tão realista quanto essa, porque estamos numa pandemia, estamos isolados, protegendo nossa família contra um vírus invisível. E muitas pessoas, e isso é bíblico, têm perdido a sua fé. A Bíblia fala que nos últimos dias o amor de muitos esfriaria. E quanto mais as coisas acontecem, quanto mais coisas que nos abalam acontecem, somente quem tem raízes, como foi dito em outras lições, consegue sustentar e enfrentar as dificuldades. E essas raízes produzem uma árvore, e essa árvore produz fruto, que é o fruto do Espírito. E um desses frutos é a longanimidade, capacidade de enfrentar dificuldade, a paz, a mansidão. Então, essas aulas vêm sendo acompanhadas já há algum tempo, em cima da lição do verdadeiro pentecostalismo. É uma atualidade de doutrina bíblica. Nós já falamos que o que é doutrina. Doutrina não é costume, doutrina não é convenção, doutrina não é regra. Doutrina é tudo aquilo que a Bíblia te ensina para mudar o velho homem num novo homem. Toda vez que a Bíblia fala velho homem, não só no homem no sentido masculino, mas o ser humano, na verdade. Então a doutrina ela muda o ser humano para a salvação. Então o velho homem morre, o novo homem sobrevive. Isso é renovado, é renascido através da doutrina. Então doutrina é tudo aquilo que condiciona você a ir para o céu, te ensina a ser uma pessoa melhor. É diferente de costumes, que ela é regional, situacional e temporal. O que quer dizer isso? O costume varia de lugar para lugar, ele varia de povo para povo, de nação para nação e de tempo para tempo, de época para época. Uma época se usava bigode, outra não, outra se usava chapéu, outra não, se usava cajado, outra não. Então, costume é isso. Costume não salva. A ideia aqui é doutrina. Doutrina é aquilo que muda a sua vida para que você seja salvo. Para que a sua vida seja salva em Jesus Cristo, você tem uma conduta diferente, você demonstre Cristo em sua vida. Então, a atualidade da doutrina bíblica sobre a atuação do Espírito Santo. A lição do trimestre são 13 lições. Nós já tivemos as 9 lições. A última que deu foi nosso irmão Kleber lá na igreja. A penúltima foi o nosso professor também, o nosso professor Lucas. A 9 foi o professor Kleber. Hoje, até seria mais adequado que o nosso professor Kleber desse essa aula, porque é, ele é enfermeiro. Então, assim, ele vive com a saúde no dia a dia, ele está no batalhão de frente. Mas ele está de plantão, então ele nos pediu que pudesse dar essa aula.
Então, orem por ele que ele está lá, enquanto nós estamos isolados, ele está na linha de frente. É um dos guerreiros que estão na linha de frente. Então, a aula de hoje é o Senhor Jesus cura hoje. A leitura bíblica diária, depois eu gostaria que vocês pausassem esses vídeos, buscassem cada uma dessas referências e lessem cada um desses temas, porque isso é importante para o conhecimento. E fora que, quando o Espírito Santo, você lê uma palavra, o Espírito Santo guarda aquilo na reserva do seu coração, como diz a Bíblia. Em algum momento, quando você precisar, isso vai ser levado à tona. O Espírito Santo vai trazer para sua memória aquilo que você leu. Mas, como a gente fala na escola dominical, se você não lê, o que vai ser trazido à tona? Nada. Então, leia, medite, tente entender cada um desses versículos. Todos os nossos vídeos vão estar salvos aqui na Escola Bíblica Dominical. Lá no YouTube, você pesquise Assembleia de Deus Vila Nova Cachoeirinha. Vai aparecer aqui o logo. Clica aqui. Se inscreve no canal, no sininho, que todos os vídeos que são postados apresentam. E aqui existe as playlists. Lista de vídeo. E então, tem diversas playlists. Algumas são das lições. Então, temos das lições Tempo de Crise, temos a de Jó, que foi do trimestre passado, e essa do Pentecostalismo. Não estão todas aqui porque algumas aulas foram offline. Nós fizemos diretamente lá na sala. Mas essa, por exemplo, que está sendo online, vai subir, depois será, vou fazer o upload para essa página. Então, segunda-feira foi falado sobre a cura e a enfermidade é uma promessa de Deus desde os antigos. Terça, fala-se sobre Jesus nos deu poder para curar enfermos. Não é deu para uma pessoa, ele deu para todos. Os discípulos de Jesus ungiam os enfermos com óleo e os curavam. A cura dos enfermos acompanha a pregação do Evangelho. Sexta, o dom de curar estão entre os dons espirituais e por isso são atuais. Vou falar sobre isso. Sábado, ungir os enfermos para trazer a cura é uma prática atual. Então você deve estar pensando o seguinte: quer dizer que é só eu orar por uma pessoa que ela será curada? Não, nós vamos falar sobre isso. Existem dois tipos de cura que a Bíblia fala: a cura salvística e a cura do corpo e da alma, do corpo e da alma, para deixar mais simples. E nós vamos falar sobre essas duas. Não é assim, só orar e acontece. Não, existe um pré-requisito para tudo isso. Tá? Só que está acessível a todos nós. Então, por exemplo, o objetivo da lição é esclarecer que a cura divina ainda acontece. Ainda existe cura divina. Não é uma fábula, não é um mito, não é uma coisa que os crentes doidos têm. Não, acontece. E eu sou prova disso. Eu sou prova tanto pessoal como com as minhas filhas. E uso diariamente. Depois eu explico. Objetivo específico: conceituar a cura divina na Bíblia, pontuar a cura divina como uma parte da salvação, que é a cura da alma, e refletir sobre a cura divina e seus desafios atuais. Vamos falar com calma sobre cada um desses temas. Hoje eu tenho um pouquinho mais de liberdade, eu vou conseguir passar bastante temas com vocês. Bom, a leitura bíblica em classe é em Isaías 53, no versículo 4 ao 6, e depois em Mateus, do capítulo 8, do versículo 16 ao 17. Isaías 53 fala o seguinte: verdadeiramente ele tomou sobre si. Ele, quando se fala aqui, é Jesus. Isaías está se referindo a Jesus. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. O que ele está falando? Jesus levou as nossas enfermidades no próprio corpo, sobre si, nele mesmo. Então, todas as nossas doenças, todas as nossas enfermidades, tudo o que vai acontecer com a gente, até mesmo no futuro, se vier uma nova doença, Jesus já levou sobre si essas doenças. Ele foi ferido pelas nossas transgressões. Ele foi moído, espancado, torturado pelas nossas iniquidades. O que é iniquidade? Equidade significa justiça. Iniquidade significa injustiça.
Ele invalida, ele inverte. Então, iniquidade, a palavra iniquidade é injustiça. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo seu próprio caminho, pelo seu caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Então Jesus, um inocente, que não fez nada, por causa dos nossos pecados, ele foi espancado, maltratado, humilhado. Todas as nossas doenças foram para cima dele. E ele levou tudo isso por amor, para nos salvar. Mateus 8. E chegando à tarde, trouxe-lhe muitos endemoniados, e com ele a sua palavra, e ele, com a sua palavra, expulsou deles os espíritos, e os curou todos os que estavam enfermos, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Jesus entendeu as nossas dificuldades, Jesus entendeu as nossas doenças, entendeu as nossas aflições. E ele nos liberta, ele nos cura. E ele demonstrou isso cumprindo Isaías, como fala em Mateus 8,17, curando as pessoas, libertando as pessoas. Salmo 103, 3 fala o seguinte: É ele que perdoa todas as suas iniquidades e sara todas as suas enfermidades. É Ele que perdoa os nossos pecados e é Ele que cura as nossas doenças. É Jesus Cristo. A cura da enfermidade é um dos benefícios da obra redentora do Calvário. Então, o ponto central é que a cura divina existe e é para hoje. Não é uma falácia que você assiste na TV e vê aquele show ou de horrores de pessoas querendo tomar o seu dinheiro. Não. A Bíblia fala que de graça dai, de graça recebei. Se você aí no seu canto, com fé, crê em Jesus Cristo, que é o seu Salvador, que ele morreu por você e você aceitou ele como o seu único e verdadeiro Salvador, ele te dá o Espírito Santo. Você é selado com o Espírito Santo. E quando você é selado com o Espírito Santo, você também tem os dons do Espírito. E um dos dons do Espírito é a cura. Ah, mas eu não vou sair curando. Ora, põe a mão sobre o enfermo e ora com fé. E você vai se surpreender. Não é você, não é a tua mão, é sim o Espírito Santo que habita em você. O tópico dessa lição fala que a cura divina na Bíblia, a cura divina como parte da salvação e a cura divina e os desafios atuais. Vou falar cada um desses tópicos. A cura divina é uma doutrina importante. Eu já expliquei que doutrina é algo que nos ajusta, nos molda para o céu, pregada pelos pentecostais. E a percepção que o evangelho é pleno, diz tanto sobre cura da alma quanto a cura do corpo. E nós precisamos reafirmar que, principalmente hoje em dia, onde as pessoas estão assustadas, Jesus cura, Jesus liberta, Jesus salva. Não existe outra mensagem além dessa. Qualquer coisa diferente que Jesus cura, Jesus liberta e Jesus salva, está errado. Porque só Jesus cura, só Jesus salva e só Jesus liberta. Ele não quer fazer você milionário. Ele quer que você seja salvo, que você seja curado, que você seja liberto. Ele não quer fazer você olha, pai de nações. Não, ele quer que você seja curado, salvo e liberto. Então a mensagem é muito simples. A questão é que os homens cheios de ganância, como dizem Pedro, tentam deturpar a palavra para o seu próprio benefício, explorando as pessoas, fazendo coisas assim que como se eles fossem um santo e isso fosse um poder deles. E não. A mensagem é muito simples. Jesus cura, Jesus liberta, Jesus salva. A igreja antiga acreditava e esperava no Pentecoste que isso acontecesse, e aconteceu. Como Jesus curou no passado, ele também continua curando hoje. E ele também é compelido, Jesus ele sente as nossas dores, ele tem compaixão pelas nossas dores quando se relaciona com o doente. Ele demonstrou isso. Toda a igreja tem que viver essa realidade. Jesus fez no passado, curou cegos, curou aleijados, curou
leprosos, curou diversas coisas. E libertou eles dessa opressão, do enfermo e do oprimido, e demonstrou misericórdia, e levou-os com ele todas as nossas enfermidades. Ele entendeu as nossas dores. Ninguém melhor que Jesus para entender as nossas dores. Nenhum outro ser que se diz divindade levou sobre o seu próprio corpo as nossas dores. Entendeu o que é ser um ser humano com dor, um ser humano doente, ou um ser humano faltando alguma coisa que lhe traz uma paz. Jesus entendeu isso. E por fato de entender, ele traz para a gente esse renovo, ele traz para a gente esse bálsamo. Bálsamo é como se fosse uma coisa suave. É que acaba sendo assim, um jargão cristão, mas bálsamo é como se fosse algo suave. O caráter da compaixão de Jesus permanece imutável, não mudou. Jesus não mudou. E se passar mais 1000 anos, Jesus não vai mudar. Se passar mais 2000 anos e ele não vir, nós vamos estar com 2000 anos de futuro e ele vai estar da mesma forma, salvando, curando e libertando. Já passaram-se mais de quase 2000 anos. Se demorar mais dois, ele vai continuar salvando, libertando e curando. O tópico 1 fala que a cura divina na Bíblia. A cura divina na Bíblia tem a ver com a saúde pública no Antigo Testamento. Nós vamos falar sobre isso. A prevenção de doenças como uma orientação bíblica e as curas de Jesus no Novo Testamento. Então vamos lá. Nós já estudamos em outras lições que o povo de Israel ele ficou cativo no Egito, você conhece essa história, e ficou lá por 400 anos. 400 anos, no mínimo, nasceu 3 gerações lá. Nasceu, cresceu, tem gente que nasceu, cresceu e morreu como escravo. Cresceu 3 a 4 gerações lá, 400 anos. Quando Moisés foi lá, a pedido de Deus, pedir para esse faraó libertar o povo saiu, né, depois de 10 pragas na cabeça, o faraó cedeu, o povo saiu do Egito. Esse povo que saiu do Egito era um povo escravo. E um povo escravo não tinha noção básica de higiene. É o que nós consideramos hoje. Eles não conheciam, por exemplo, o que é vírus. Eles não conhecem, por exemplo, o que é uma doença. Eles só sabiam o efeito da doença, mas não sabiam o que causava uma doença. Eles eram só um povo que vivia para trabalhar. Comia e trabalhava. Comia e trabalhava. Era só isso que um povo escravo fazia. Ao sair do Egito, ao Deus conduzir eles para o deserto, Deus teve que ensiná-los a ter saúde básica, condição de saúde, como se limpar, o que comer, o que não comer, o que fazer, o que não fazer. Então, toda a parte de Êxodo tem uma parte não só espiritual, como também uma saúde básica, que ensina o povo a ter condição de sobreviver sem morrer infectado. Então Israel, ele tinha uma promessa de Deus que Deus ia cuidar deles. E ele falou: nenhuma das enfermidades que coloquei no Egito colocarei sobre ti. Então, a enfermidade que se passava em Israel era essencialmente milagrosa. Deus cuidou deles, Deus curou eles, mas ele também orientou para que se não prolongasse ou se não pegasse as doenças que aconteciam. Não tinham tantos médicos, eles eram todos escravos, nenhum deles era médico ainda, não tinha aprendido a profissão, os médicos eram estrangeiros. O remédio não existia remédio como nós conhecemos hoje, como antivirais, antibacterianos. O conceito de remédio é muito moderno. Até o conceito de vírus é moderno, enquanto foi numa época que descobriu o microscópio. Então, nessa época não existia esse tipo de remédio, não existia as cirurgias que existem hoje. Hoje vou fazer 40 anos, uma média de um homem com 40 anos era um velho, porque a maioria dos jovens morria-se antes. Uma, com- uma- o índice de vida era pouco, as pessoas morriam. Por exemplo, não sabia que existia câncer de próstata, não sabia que existia ataque cardíaco, não sabia que existia aneurisma e doenças pulmonares, e não sabia, não existia isso. Então esse povo, ele teve que ser moldado e Deus curava algumas pessoas, ensinava. Então o povo de Israel foi moldado. Então a saúde pública no Antigo Testamento foi nessa linha. Um dos exemplos, não tocar em morto. Por que que não se toca em morto? Porque tá impuro? Não, não é só que é um impuro nesse sentido é o seguinte, ó, não toca.
Não dava para Deus explicar naquela época para eles, assim, ó, não tem microscopicamente falando, existe um vírus no morto que conforme ele vai ter na putrefação do corpo, ele pode te contaminar. Aquela época, aquele povo não entenderia isso. Nós entendemos isso hoje. Nós não tocamos em morto a não ser com luvas, né, específicas, e tem aqui todo aquele ambiente higienizado, porque a putrefação do corpo libera gases, libera vírus, libera um monte de coisa. No entanto, que vocês estão vendo que quando a pessoa, por efeito do coronavírus, uma pessoa vem a falecer, o corpo dela é isolada. Por quê? Porque libera-se os vírus. Naquela época não se entendia isso. Por que que não se podia comer porco? Porque o porco existia a tênia, uma das doenças. Tem diversas doenças que os animais poderiam ter, mas uma delas é a tênia, aquele bicho que sobe para o cérebro e mata a pessoa. Eles não sabem disso, não sabiam disso. Nós, hoje em dia, sabemos disso, que o animal tem que ser preparado numa condição especial para que ele não tenha. Não é qualquer coisa que ele come, não é qualquer porqueira. Lá ele comia lavagem. Hoje não, os animais são tratados diferente. Então, o conhecimento da ciência hoje nos ensina a ter uma vida mais prolongada, né? O pessoal bate bastante sobre agrotóxico, mas se não existisse agrotóxico, não teria, por exemplo, a demanda de alimentos que existe hoje. Porque muitas das coisas que o agrotóxico combate são as pragas de plantação. Mas o excesso dele também nos envenena. Então, tem aí duas coisas. Mas numa época que não existia agrotóxico, depois que começou a existir, as lavouras floresceram mais. Nós temos condições de comer coisas sem tantas doenças. E como coisas sem tantas doenças, nossa vida se prolongou mais, ao ponto de chegarmos a 100, tem gente que chega a 127 anos. Minha avó tem 85 anos com uma saúde de ferro. Minha sogra. Então, assim, a vida se prolongou devido aos conhecimentos da ciência que foi no decorrer do tempo. Mas naquela época, o povo de Israel não tinha esse conhecimento. Então, Deus, através de estatutos, através de regras, falou: não toque morto. Quando você for fazer as necessidades, está em Êxodos isso. Quando você for fazer as necessidades, você sai fora do acampamento, pega seu pauzinho, abre um buraco no chão, faz as necessidades e tampa o buraco, mas longe. Ele não entendia o que que era cólera. Nós sabemos o que é cólera, mas ele não. Então, a saúde no Antigo Testamento, dentro desses exemplos, era para que eles ficassem saudáveis. Então, é, eles acreditavam que que Deus estava cuidando da saúde deles. E era o único ponto, eles não tinham tantos médicos assim disponíveis. Sara, por exemplo, em Jeremias fala: Sara-me, Senhor, e sararei. Salva-me e serei salvo, pois tu é o meu louvor. Então ele está falando de duas coisas aqui: de ser salvo e de ser sarado. Porque restaurarei a tua saúde, sararei as tuas chagas, disse o Senhor, pois te chamo enjeitada. Então aqui são uns exemplos que se tratavam na Bíblia, e se trata na Bíblia, para um povo que não entendia. Uma das coisas que eu vou até falar aqui, por exemplo, em Êxodos, em Levítico, em Levítico 15, quer ver? Vamos lá. Levítico capítulo 15. Esse eu tenho que mostrar. Ó, falai os filhos de Israel dizer: qualquer homem que tiver fluxo da carne será imundo por causa do fluxo. Lendo assim, você não entende muito. O que é fluxo da carne? Fluxo da carne é qualquer hemorragia, ou qualquer vazamento de qualquer líquido que saia do seu corpo, não importa a origem. Então, por exemplo, você se cortou e aquele líquido está saindo. Hoje nós sabemos que precisamos passar antibiótico, fazer uma higienização e tampar, porque senão você pega a bactéria e aquilo infecciona, gangrena e você pode perder, vamos supor, um braço, você pode perder até um membro, o braço, uma perna, por causa de uma ferida que não se fecha. É exatamente isso que Deus está ensinando ao povo. Olha, um homem que tiver um fluxo, que tiver um vazamento, um sangue escorrendo, uma ferida aberta, ou um pulso saindo, uma coisa bem assim, sabe? Nesse sentido, olha, ele está imundo, não toquem nele. O que que Deus está falando? Esse homem está doente. Só que ele não poderia explicar nessa época, eles não tinham conhecimento. Falou, ali tem vírus aberto, tem que tampar isso.
E aqui mais para baixo ele fala assim: aonde ele tocar, tá imundo. Então, se ele tocar na roupa, tá imundo. Se ele tocar na casa, tá imundo. Se ele dormir na cama, tá imundo. Imagina um homem que foi, sei lá, lutou e tá todo cortado e tá vazando sangue, pus e água. Nojento. É uma situação nojenta. Mas assim, ele tá imundo. Ele tá contaminando todo o ambiente. Não é um hospital que você vê hoje limpinho, bonitinho, que a pessoa está sempre. Não, é um ambiente assim cheio de sangue, cheio de coisa. Então Deus já falou assim: olha, essa pessoa está imunda, toma cuidado. Separa ele, tira ele do arraial, limpa ele, manda, passa azeite, limpa, tem todo um. Nas roupas dele queima. Deus está ensinando ao povo uma condição de saúde pública. Fala, olha, ele tá infectado. Queima a roupa dele, queima as casas dele, queima tudo dele. Não, onde ele tocou? Se ele tocou em comida, a comida joga fora. Se ele tocou no animal, joga fora. Então, depois você lê com calma que tudo aquilo vai falando assim, ó, tá na cama, ó, a cama que ele tiver deitado, joga fora essa cama, porque ele está imundo. Então Deus está ensinando o povo a falar assim, olha, ele está imundo. Olha, onde, se ele cuspir, então vamos supor que ele está deitado, ele tosse, cuspiu sem querer na pessoa que está cuidando dele. Aquela pessoa está imunda, então a pessoa tem que ir lá, se lavar. Esse conceito para nós é muito claro hoje em dia na era moderna, mas para eles não tinham. Então Deus está ensinando eles a terem saúde através da preservação e higiene. Só que ao mesmo tempo, para a era moderna, nós temos outros conceitos. Por exemplo, lava a mão. Aí tem os cabra, né? Que acha que é super poderoso, vai no banheiro, não lava a mão, vai, pega as coisas, não lava a mão, não passa, álcool em gel, isso aí não vou ficar passando álcool em gel, coisa nenhuma. Tá, então pega coronavírus. Se tem uma regra para que você seja cuidado, para que você se cuide, que você use máscara, que você passe um álcool, é pro seu bem. Ah, mas eu vou fazer o que eu quiser. Pode fazer, mas também pega o vírus que você quiser. A questão é o seguinte, da mesma forma que Deus orientou o povo, olha, não façam isso, não se cuidem, lavem a roupa, não toquem no homem que está sangrando, não façam isso. Ele está ensinando o outro, ele cura, sim, ele cura, mas ao mesmo tempo ele deu instruções para que a pessoa prolongue a saúde dela fazendo orientações de higiene. E mesma coisa acontece hoje em dia, apesar do conhecimento que nós temos muito maior do que o deles, leva-se em média que até uma criança de 6 anos sabe mais que o imperador romano. Pra vocês terem uma ideia, o nível de conhecimento que nós temos hoje. E mesmo assim, existem pessoas que agem que nem um animal irracional. Que vai no banheiro e não lava a mão, não toma banho todo dia, é, sabe? E diversas outras porquices que acontecem. A pessoa consegue ser mais sujo que um porco, porque o porco hoje em dia é limpinho, né? Então, a Bíblia nos orienta, se cuida, se higieniza, né? Se limpe, porque você tem que manter o seu corpo limpo. A lei de Moisés também instrui o povo sobre a higiene no sentido do seguinte, é um pouco complicado até eu falar isso, mas vou ter que falar porque faz parte da aula. A mulher existe seus dias de menstruação. Isso faz parte do ciclo de menstruação dela. O que que é a menstruação? É o útero se preparando para receber no ovário, e quando ele não é fecundado, quando o ovário não recebe o espermatozoide, ele não é fecundado, o útero despeja aquele ovário para fora e limpa as paredes do útero. Espero que eu falei certo, Kleber. Então, quando a mulher tem a menstruação, é nada mais do que uma limpeza interna onde ela, no fluxo de sangue, onde sai pelo seu canal vaginal, todo o fluxo de sangue leva a sujeira do seu útero para fora. Bom, isso faz parte do ciclo menstrual da mulher, acontece a partir do momento que ela vira uma moça entre 14 e 15 anos, mais ou menos, né? A partir disso, ela começa a fecundar óvulos, e esse óvulo é descartado quando não fecundado. Isso acontece até mais ou menos, acho que se eu não me engano, 50 anos, onde a mulher entra numa outra fase, que é a fase da. Bom, nos fugiu o nome. Nesse período, esse ciclo geralmente é mensal, existe um período que acontece isso. Por que que eu estou explicando isso? Ah, todo mundo sabe disso. Tá, só que a Bíblia nos ensina.
que não se deve fazer relação sexual nesse período de ovulação, de menstruação, porque é o momento que o corpo da mulher está se limpando. Então, homens, deixem de ser nojentos, deixem de ser um animal irracional. A Bíblia nos orienta a você respeitar esse momento da mulher, porque ela está se limpando internamente. A Bíblia considera aqui no Levítico 15, quer ver? Ó, quando a mulher tiver o fluxo de sangue dela, ela tem que ser separado. Aqui está falando até 7 dias. E não dá, não é para se deitar com essa mulher. Não é para ter relações, porque ela está se limpando. Respeite o momento dela. Nós não somos um cachorro no cio. Nós, quando somos salvos, nós somos transformados. Nós não vivemos pela carne. Nós temos nossos desejos sexuais, mas tudo tem que ser usado dentro da orientação da Bíblia, dentro do momento certo. Então, é necessário ensinar isso, que assim, existe um momento que Deus deu à mulher para ela se auto-higienizar, principalmente no útero, para que ela tenha um útero saudável, para que ela possa ter uma vida saudável. E possa, quando for o momento certo, gerar filhos e filhas. Então, o ensinamento de Deus que ele passou ao povo, falou, não toca na mulher que não tiver fluxo de sangue. Não toque. E tudo que esse sangue tocar, na época, eu tenho que ser bem aberto com isso, porque assim, não pode ter tabu no ensino. Na época não existia absorvente. Não existia absorvente. A mulher simplesmente sangrava. Absorvente é uma coisa moderna, né? Então, tudo que aquele sangue tocava, Deus fala em Levítico 15, não toque nesse sangue, não toque, você tem que queimar, você tem que levar, a mulher tem que se purificar, 7 dias lá isolada. Por quê? O sangue tem doença. Então, Deus ensinava o seu povo a ter uma condição básica de higiene. O pior é o cabeçudo hoje em dia, no século 21, em pleno 2021, querer fazer essas práticas de pessoa medieval, antes medieval, né? Bárbara, na época dos bárbaros. E furar essas higienes. Não querer tomar banho, não querer lavar a mão, não querer trocar uma roupa por uma roupa limpa, usa mesmo roupa de baixo por 15 dias, ou usa a cueca na versão 4 lados, né? Que é o higienicamente o pior padrão possível. Então a pessoa tenta fazer isso e acaba pegando doenças e fala assim: "Ah, meu Deus, por que que eu tô doente?" Tiago fala que muita coisa acontece com nós por nossa própria culpa. E vou explicar isso mais para frente. Então Deus ensinou o certo. A Bíblia te ensina a ter uma conduta básica de higiene, básica de limpeza, para você aprender a você evitar doenças. Por exemplo, dietéticos, né? Até a própria, como falei, alimentação. Deus falou assim: olha, come esses tipos de animais, esses não comem. Por exemplo, rato. Não come rato. Não tem sentido comer rato, né? Rato, alguns tipos de pássaro, pombo. Então, tem vários animais que Deus fala, até na questão do casco. Por quê? Tinham animais que traziam doenças. Como existem animais ainda hoje. Ninguém come um rato, não tem sentido comer um cachorro, comer um papagaio, comer um. Que nem essa doença aqui, fala que o Corolla veio do. O Corolla, não, Corona. Ele veio do morcego. Mas não tem sentido comer um morcego, entendeu? Então, se você vê a origem dos maus, são de desobediência da própria palavra. Deus não mandou você comer um morcego. Existem outros animais já preparados para ser nossa alimentação, fora diversas fontes de alimentação, que é muito mais abundante hoje em dia do que antigamente. Então, a Bíblia te ensina a higiene, na prevenção de doenças. Então, o Novo Testamento também mostra que a finalidade da saúde pública era mais saúde, no sentido de lavar a mão, lavar os pés, comer, limpar a mão antes de comer. Vamos ver aqui, ó, Mateus 15, 17 e 20. Mateus 15, 17. Ainda não compreendeis que tudo que entra pela boca e desce ao ventre é lançado fora?
Mas o que sai da boca procede do coração, e isso contamina o homem. Jesus está falando aqui na parte espiritual. Tudo que você pensa sai pela sua boca. Porque do coração do homem procede os maus pensamentos, mortes, adultério, fornicação, furto, falso testemunho e blasfêmia. São essas coisas que contaminam o homem. Mas comer sem lavar as mãos, isso não contamina o homem. Aqui nesse contaminar o homem, não está falando que Jesus falou assim, ó, pode comer sem lavar as mãos. Ele está falando o seguinte: o que contamina a alma do homem são a má índole do coração. Má índole do coração. Aqui, se o homem comer sem lavar as mãos, no máximo ele pega doença. Mas o que Jesus está questionando é que da boca procede os pensamentos. Então, o que contamina a alma do homem é o fato dele falar besteira, que procede do coração ruim. Romanos 14:2. Ah, porque Jesus falou que não pode lavar a mão. Não, não é isso. O texto não é isso que está dizendo. Ele está falando do coração e intenções do coração. Aqui fala sobre porque tudo que um crê que pode comer, o outro que é fraco come legumes. Não quer dizer que quem come legumes é fraco. As pessoas distorcem a palavra de Deus. Aqui ele está fazendo uma comparação que tem pessoas que entendem que isso é bom, tem pessoas que entendem que isso é mal. Então ele faz uma comparação do que deve se comer. E o que ele está falando na verdade é isso. Não julgue. Se a pessoa come só legumes, não come. Se ela é vegetariana, por exemplo, não julgue uma pessoa que é só vegetariana, e também não julgue uma pessoa que é só carnívora. Cada um come o que der, né? O que puder. 1 Timóteo 4, 3, 5. O número de enfermos na época de Jesus era bem alto, e as curas efetuadas por Jesus chamaram bastante atenção. E Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. No entanto, por causa da miséria humana, operou muitos milagres, prodígio e maravilha. Era esse versículo que eu queria. 1 Timóteo 1, 15. Esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, do qual eu sou o mais principal. Então, Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, mas vendo a sua miséria, vendo os seus males no corpo, vendo as suas mazelas, ele além de salvar, ele também curou. Então, ele operou muitos milagres. Lucas fala que assim, tem tantos milagres que não caberiam em livros. Então, colocasse alguns para que nós sabemos. Mas Jesus operou muito mais do que esses. Existe muito mais milagres e ainda acontecem muitos milagres. Eu sou testemunha de um milagre. Eu tinha nasci com bronquite. E minha mãe conta que levou uma vez no culto e me ungiram. Eu lembro desse culto. Eu era pequeno, mas eu lembro desse culto. E o irmão pegou a unção e colocou na minha testa, né, naquele azeite, e orou. Eu sofria com bronquite pesada. E a igreja orou, me ungiram. Eu nunca mais tive bronquite. Eu não sei nem o que é isso. E na verdade nem lembro qual é o estado de bronquite. E não passou para minhas filhas. Nenhuma delas tem. Então assim, eu creio na cura. Essa semana minha filha, né, recém-nascida, ela tem 2 meses, começou com sintomas de gripe. E eu falei para minha esposa, não posso levar para o hospital onde está cheio de contaminação do coronavírus. Vamos orar. Se agravar, eu levo. Oramos e ela está curada. Então, irmãos, curar ainda cura. Deus responde às orações. Tive uma filha que foi diagnosticada pelo médico, a segunda, a Isabela. Ela pegou sarampo no surto de sarampo que misturou com a alergia a leite dela. Ela quase faleceu. O médico desenganou e mandou me chamar, que era pai da criança, para ver o último estado dela.
Eu peguei ela nos meus braços, orando e chorando, e pedi misericórdia a Deus. Quando eu terminei de orar, isso é um testemunho que eu dou. Quando eu terminei de orar, meu cunhado, que é presbítero, chegou. Falou assim: eu trouxe a unção, é o óleo do azeite. Posso orar por ela? Eu falei, pode. Aí deixei ele sair da sala chorando, porque eu achei que eu tava com uma filha semi-morta no corpo, na colo. Aí quando eu voltei, né, ele me chamou e falou: volta aqui. Quando eu entrei no quarto do hospital de novo, minha filha estava brincando, pulando, e o rosto dela tinha mudado. Só entende quem vive a cura. Por isso que eu falo para vocês: Jesus cura, Jesus liberta, Jesus salva. A minha mãe pegou o coronavírus e ela estava muito preocupada com o coronavírus. Eu liguei para ela e falei o seguinte: mãe, a senhora entende que Deus está no controle de tudo? Tudo está no controle dele. Ela entende. Só entende que se ele quiser te curar, ele te cura. Mas se ele também não quiser te curar e quiser levar a senhora, ele também te leva. A senhora está em paz com isso? Ela parou um tempo, meditou, falou assim: sim, eu estou em paz. Seja feita a vontade do Senhor. Oramos, seguiu. Minha mãe foi curada. Ela é diferente de tantas milhões de pessoas que morreram por causa do coronavírus? Não, não somos diferentes. Somos sujeitos a todas as mesmas doenças e mesmos problemas que qualquer um de vocês que está ouvindo. A Bíblia nos fala que Elias era sujeito a todas as dificuldades que nós temos hoje, mas ele orou e não choveu. Ele orou de novo e choveu. A todos nós é dado esse poder. A todos nós é dado essa acesso a isso. E todos nós devemos levar o processo de cura a todos os doentes. A compaixão de Jesus era o maior motivador. Nós devemos ter esse coração de compaixão, orar pelos nossos doentes, orar pelas pessoas que estão pegando esse vírus maldito do coronavírus. Isso não mudou, a promessa continua valendo. Devemos sempre orar pelos nossos doentes e com fé. Não é qualquer oraçãozinha, não, é com fé. Creia que Jesus te cura. Se você está com os sintomas do coronavírus, creia. Orem e Jesus te cura. A Bíblia nos fala sobre isso, que ele tomou sobre si as nossas dores. Isaías 53. Ele foi esmagado por causa das nossas injustiças. E ele nos traz a paz. E pela ferida dele nós somos curados. Em Jeremias fala: cura-me, Senhor, e serei curado. Serei salvo, pois tu é aquele que quem eu louvo. Salmo 107 fala: ele enviou a palavra é a Bíblia, o verbo, e ele os curou e os livrou da morte. Creia nessa palavra. Mateus 10:8 fala: curem os enfermos, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos, expulsem os demônios. Vocês receberam de graça, deem também de graça. A cada um de vocês que tem o Espírito Santo, o selo do Espírito Santo, tem esse poder de orar para outra pessoa e a outra pessoa ser salva, a outra pessoa ser curada, a outra pessoa ser liberta. 1 Pedro fala que ele levou pelo seu corpo os nossos pecados e sobre o madeiro para que morrêssemos para o pecado e vivêssemos na justiça, porque as suas feridas nos curaram. E Deus fala o seguinte: se vocês derem atenção a Deus e fizerem o que Ele aprova, ouvirem os seus mandamentos e obedecerem, não é só ouvir, não é só frequentar uma igreja, não é só, eu acredito em Jesus. Não, obedecer Jesus Cristo a todos os seus decretos. Ele fala: não trarei doenças nenhuma que eu trouxe sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que os cura. Isso é uma promessa do próprio Deus para cada um de nós. Em Salmos, Davi fala assim: Deus, eu clamei a ti por socorro e tu me curaste. Ele responde às nossas orações. Todavia trarei restauração e cura para ela. Curarei o meu povo. Jeremias 33. Tiago fala: tem alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja, para isso que eles servem. Para que orem e unjam com óleo.
Aqui, tanto faz o óleo. Não precisa ser de Israel ou ter aqueles supra, aquelas palhaçadas que inventam nos púlpitos. Não, é um óleo, qualquer um azeite. Unja com azeite, porque o poder não está no óleo, o poder está em Jesus Cristo. Não está no presbítero, no apóstolo, no reverendo, qualquer pessoa. Não, não é um vaso que cura, é Jesus Cristo que cura. Então ele fala: unja com óleo em nome do Senhor. A oração feita com fé curará o doente. A oração feita com fé curará o doente. O Senhor levantará, e se houver cometido pecado, lhe será perdoado. Salmos fala: só Ele cura os corações quebrantados e cuida de suas feridas. Hoje, nesse vírus, está tendo uma grande doença, não só física, mas mental. Pessoas dentro de casa estão surtando, literalmente, entrando em depressão, entrando em desespero, acometendo até pessoas tirando sua própria vida com medo. É ridículo, mas tá com medo do vírus e tira a própria vida, mas tem, porque tá batendo desespero. Jesus cura a depressão, Jesus cura o coronavírus, Jesus cura todas as doenças, Jesus cura. Pega essa palavra para você e creia nela. Jesus te cura. Creia em Cristo Jesus, porque Ele perdoa os seus pecados e cura as suas doenças, como diz Salmo 103. Primeiramente, fala: Jesus, perdoa os meus pecados, todos eles, até os que eu não lembro mais. Uma vez que você confessa e deixa, você alcança a misericórdia. E você fala: Senhor, me cura. E cura. E Jesus curará o doente. E Jesus, em Mateus 9, ele se compadece, porque por onde ele passava, ele ensinava, ele curava, como diz Mateus 9. E em Êxodo fala assim: preste um culto ao Senhor, louve a Deus, ele vos abençoará, dando a vocês alimento e água. Tirarei a doença do meio de vós. Cure. Jesus cura cada um de vocês. Então ele disse: filha, sua fé te curou. Ele falou isso para a mulher com fluxo de sangue, que tinha uma hemorragia durante anos. Vá em paz e livre-se do seu sofrimento. Senhor, sustenta o seu leito da enfermidade e da doença o restaurará. Existem palavras proféticas dentro da própria Bíblia. Eu não preciso ser um profeta, eu não preciso inventar nada. É só você ler a Bíblia e você crer o que está escrito aqui. E você será curado. Porque Jesus cura. Eu experimentei e vi, como diz aquele hino. Minha família experimentou e viu. Nós estamos protegidos. E pela graça do Senhor Jesus Cristo, ninguém da minha família morreu de coronavírus. Ninguém. Somos melhor que ninguém, as outras pessoas? Não, não somos. Só que a gente está todo dia orando e pedindo misericórdia a Deus. Todo dia. Fala: Senhor, sela as nossas portas. Meus irmãos, minha mãe, meu pai, minha família, meus cunhados, todos nós estamos orando. Sele as nossas portas com o teu sangue. Vivemos numa situação complicada, mas somente Cristo nos liberta. Somente Jesus Cristo nos cura. Ele é a nossa casa. Estamos, como diz Salmo 91, nós ficamos embaixo da asa dele. Salmos 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Não é o que diz o Salmo 91? Você tem que crer nisso. E para você crer nisso, você tem que ser salvo em Jesus Cristo. Você tem que entender o processo da salvação, entregar a sua vida para Ele. Porque aí você se esconde no esconderijo do Altíssimo. Ele é e vou dizer, Ele é o meu Deus, Ele é o meu refúgio, é a minha fortaleza. Porque Ele me livra do laço do passarinho, Ele me livra das armadilhas e da peste. Ele me livra da peste. Ele vai cobrir eu com suas penas, como um passarinho cobre os seus filhotes. E debaixo das suas asas confiará. E a sua verdade, que é a palavra, será o meu escudo. Não terás medo do terror da noite. Não vou ter medo de coronavírus, nem a seta de dia, nem a peste que anda na escuridão, nem o vírus, a mortandade que é só ao meio-dia.
Pode cair 1.000 ao meu lado, pode cair 10.000 à direita, mas não chegará em mim. Porque somente os teus olhos contemplará e verá a recompensa dos ímpios. Somente os ímpios que não confiam. Porque o Senhor é o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua casa. Porque os anjos te darão a ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos, e te sustentarão na sua mão, para que não tropeces teu pé na pedra. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia dela, o retirarei e o glorificarei. Aqui está falando tanto de nós como de próprio Jesus Cristo. Então, o ato da cura e da enfermidade bíblica é essencialmente milagroso. É o milagre de Jesus Cristo. Ele nos ensina, ele tem compaixão de nós. Creia nessa palavra e viva essa palavra. A cura divina como parte da salvação. Eu falei da parte do corpo, agora eu vou falar da parte da alma. O discurso profético de Isaías 53 anuncia a obra redentora de Jesus Cristo no Calvário. O Novo Testamento mostra a clareza da salvação e cura divina. Elas andam junto, tanto o corpo como a alma. A salvação no Antigo Testamento se aplicava a diversas ações a favor do seu povo, como o livramento de inimigos, da escravidão, da fome, da espada e das enfermidades. Já no Novo Testamento, a salvação que Jesus quer te libertar é da condenação eterna. É o livramento da maldição. Pior do que um coronavírus é ir para o inferno. A condenação eterna é o pior dos pecados, a pior das consequências. E a Bíblia fala que o salário do pecado é a morte, e a morte de inferno. Não é a morte física. Pior do que morrer é morrer e ir para o inferno. Ah, o inferno não existe, o inferno é aqui. Não, existe sim. Jesus falou mais do inferno do que do céu. Se você pegar todos os textos de Jesus, existe sim. Em quem vai para o inferno, e eu quero que você entenda essa palavra, a pessoa escolheu ir para o inferno. Ah, mas como assim escolheu? Sim, porque ela negou Jesus Cristo. A Bíblia fala que Jesus, João 3,16, fala que Jesus veio para salvar o mundo. João 3,16. Para você ver. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, não morra, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, ele não veio para condenar você e eu, ele veio para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas aquele que não crê, não segue os seus mandamentos, já está condenado, porque não crê no nome unigênito Filho de Deus. A condenação é bem esta, até explica aqui, que a luz veio para o mundo e os homens amaram, quando falam homens é a raça humana, amaram mais as trevas do que a luz, porque suas obras eram más. Então, as pessoas amaram mais as suas obras do que a luz, mais o pecado do que a luz, mais a prostituição do que a luz, mais os pecados da carne do que a luz. E elas escolheram viver no pecado. Então elas escolheram o inferno. Jesus fala assim: é te posto duas portas, a vida e a morte. Ainda fala, escolhe a vida. Mas a pessoa está escolhendo a morte. E por causa da escolha da morte, vem diversas coisas em volta. O vírus pandêmico que nós temos hoje é uma consequência do pecado. As mortes são consequência do pecado. As guerras são consequência do pecado. As violências são consequência do pecado, porque o homem procurou o pecado. E Jesus está falando. Então, a salvação da condenação eterna é o livramento que Deus tira o homem da maldição do pecado e restitui o ser humano à comunhão com Deus. Ele propõe a salvação para todas as pessoas. Todas as pessoas podem ser salvas. E a condição para isso é ter fé em Jesus Cristo. Aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia. Aquele que com a sua boca confessares que Jesus Cristo é o Senhor, será salvo.
E através dessa confissão, você tem o arrependimento dos seus pecados. O que que quer dizer arrependimento? É você estar indo num caminho e você vira para outro caminho. Você não pratica mais. Então eu tinha uma vida daquela forma, uma vida totalmente questionável. A partir do momento que eu aceitei Jesus, eu mudei a minha vida. Eu parei de beber, parei de fumar, parei de me prostituir, parei de trair a mulher, parei de trair o marido, parei de roubar, parei de sonegar, parei de tudo que é errado. E você sabe o que é errado. Você sabe. Porque Deus colocou em todos nós uma consciência. E nisso você deixa e transforma a sua vida. Então a vontade de Deus é que a salvação, todos os homens sejam salvos. Mas para cada um das pessoas tem que entender, primeiro se arrepender dos seus pecados e se converter ao Senhor Jesus. A nossa declaração de fé das Assembleias de Deus fala que a cura divina é um ato de soberania, graça e misericórdia divina, que através do poder do Espírito Santo restaura tanto físico e emocionalmente aqueles que demonstram a fé em Jesus Cristo. Então, quando você aceita Jesus Cristo, ele não só cura teu corpo, mas ele cura tua alma. Ele te cura de dentro e te cura para fora. Te cura de cima, te cura de baixo. Não tanto a sua parte física, mas como também a sua parte espiritual, seu cérebro, sua mente, os seus desejos, sua condição, suas angústias. Ele te purifica, purifica. Ah, mas isso não existe. Experimenta Jesus Cristo e vem ver. Uma vez que você vai ver, não existe nenhum tipo de droga que dá um barato tão legal, perpétuo e perene como a restauração do Espírito Santo. Não existe droga que te deixe uma sensação de paz como o Espírito Santo. Dormir em paz. O mundo está sofrendo e você está lá dormindo em paz. O caos está caindo no mundo, o mundo pegando fogo, quarta guerra mundial, e você em paz, porque você está na esconderijo do Altíssimo. Essa paz suprema somente Jesus Cristo dá para aqueles que foram curados, tanto na alma como no espírito, como no corpo. Você é curado no corpo, alma e espírito. A cura divina tendencia a procurar logo os médicos. Desculpa. É tendência nossa procurar os médicos, caso as doenças não tá, caso de doença. Não está errado você, no caso de cura física, procurar um médico, porque o próprio Jesus fala que os médicos foram feitos para isso. Jesus pode curar você de uma hora para outra, só curar o seu problema físico, como ele pode desenvolver através do médico a cura. Lucas, o apóstolo amado, o médico amado, ele era médico. Lucas, que andou com Paulo, que escreveu o livro de Lucas e o Atos dos Apóstolos, os dois livros foram escritos por Lucas. Ele era médico. O Lucas, ele quebra a lógica dos cientistas que falam que fé e religião não se mistura. Isso é uma baboseira. Pelo contrário, eu sou cientista de formação, fiz ciência da computação, minha formação é ciência. A fé é o princípio para você estudar. Quando você observa um fenômeno e você fala assim, acredito que aquilo seja algo. Por exemplo, buraco negro. Ninguém vê o buraco negro. A pessoa acreditou que o buraco negro existe devido a evidências de um fenômeno. Então, assim, ele vê evidências de algo que está ocorrendo, fala assim, olha, aquilo talvez exista. E ele começa, depois disso, procurar hipóteses e comprová-las e refutá-las. Então, antes de partir para uma evidência empírica, ele tem, estou falando um pouco mais cientista, mas vamos dizer assim, antes dele ir para uma evidência empírica, ele tem a fé antes, ele acredita que aquilo aconteceu antes. O Big Bang, por exemplo, que acredita que o universo saiu de uma casca de nós, que é uma das teorias, foi criado por um padre. Newton era extremamente religioso, que descobriu a lei da gravidade, as três leis de Newton, ação, reação, termodinâmica. Então, não se separa a ciência da fé. A fé é o primeiro passo. Ah, mas a fé é isso. É você acreditar em algo que não existe, ou que você entende que existe. Eu não vi um céu, mas eu creio que o céu existe. Um dia eu vou ter a prova empírica que ele existe. Então, a ciência e a religião, a ciência e a fé, elas andam juntas. São
agregadoras. Então, os médicos existem porque alguma pessoa fala assim, talvez eu consiga curar aquela doença. Ele teve fé em curar aquela, buscar aquela solução e foi estudar para aquilo. O conhecimento não anula a fé, nem a fé anula o conhecimento, elas se completam. Quanto mais eu estudo, mais eu vejo a grandeza de Deus. Ah, mas você vai. Não, pelo contrário, quanto mais eu entendo o tamanho do nosso universo, eu fico mais assim horrorizado no sentido bom da palavra do tamanho do nosso Deus. Quanto mais eu entendo a microbiologia quanto a macrobiologia, contra o microcosmo como o macrocosmo, quanto mais eu entendo o conhecimento desse mundo, mais eu fico fantástico com a criação de Deus. Fico extasiado, porque Deus é muito grande e fez tudo perfeito, perfeito. Quem tem dúvida do que eu estou falando, vai procurar sobre a teoria de Fibonacci. Vai ver a assinatura de Deus, teoria de Fibonacci, que é uma coisa que você aprende na escola e ninguém dá muita atenção, que é o cálculo de 1, 3, 5, 8, que é o número, é uma sequência numérica que faz um formato de um caracol. Depois você estuda sobre isso. Vai ver onde tem. A sua orelha tem um formato Fibonacci, a constelação tem formato Fibonacci. É a assinatura de Deus que eles chamam. Mas, fechando esse parênteses, quando uma pessoa está doente, ela pode procurar um médico. Ela pode orar, Senhor, cure minha doença, mas também Deus dá condição e inteligência a pessoas, a médicos, que possam te ajudar nessa cura, possam te orientar a corrigir o que você está fazendo errado. Ah, estou com uma dor na coluna. Existe um fisioterapeuta que fala assim, ó, você está sentando errado. Existe um ortopedista que fala assim, olha, você está desgastando, você está meio gordinho, então sua coluna está pesando. Então Deus deu o conhecimento aos médicos para que eles também nos ajudem, e ajude também a aliviar as nossas dores. Temos um recurso divino como a cura das enfermidades, temos a ministração da unção e também temos os médicos. Então Deus dá esses recursos para nós. Como eu falei, Lucas era médico, então você não pode descartar. Ah, eu vou orar aqui e não vou. Você ore sim, mas você não melhorou, não é porque você está com falta de fé. Vai procurar um médico. Está com sintomas do Covid? Ore para que o Senhor cure, mas vai procurar um médico. Ore, mas vai procurar. Mas é falta de fé. Não, não é falta de fé. É cumprimento da palavra. Deus deixou os médicos. Jesus mesmo disse: os doentes precisam de médicos. O Senhor, ele é soberano. Ele pode você orar e ser curado. Ele pode você orar e ele mandar o médico te curar. Ele pode você orar e acontecer outras coisas. Ele é soberano. A questão aqui é você entender que ele está no teu controle. Eu posso ter uma doença, eu orar e Deus me curar. Um câncer, vamos falar um câncer. Posso ter um câncer, eu oro e Deus me cura do câncer. Eu posso orar e Deus não me curar do câncer. Eu posso orar e Deus preparar um médico que prepare a cura do câncer. De qualquer forma, Deus é Deus e Ele coordena e Ele comanda. A questão é, nas três situações eu estou em paz com Deus? Foi o que eu falei com a minha mãe. Se Deus te curar, ou Deus te levar, você está em paz com Deus, o seu corpo e sua alma estão em paz. Então é muito mais do que o corpo físico, muito mais do que é o corpo espiritual, é a salvação. Então Deus pode tanto me curar como Ele pode me levar. É Ele que controla a minha vida. A obra de Jesus ela é completa no Calvário. Ele traz tanto uma cura de corpo físico como a salvação salvação da nossa alma, curando os nossos pecados. É Ele que perdoa todas as nossas iniquidades. No caso do paralítico que desceu pelo telhado, Jesus falou assim: seus pecados estão perdoados. Ele estava mais preocupado com a alma dele. Aí eu disse, nossa, mas, né? O pessoal começou a falar e falou assim: você quer ver como eu tenho autoridade para perdoar pecados? Levanta e pega a tua cama e anda. O que ele quis dizer com isso? O importante é a alma dele. Mas, como vocês estão, eu vou mostrar para vocês, eu também tenho autoridade para curar o corpo. Levanta, pega a tua cama e anda. Então, a cura do paralítico de Cafarnaum, e outras passagens paralelas, é a vontade de Deus em curar tanto a alma, o corpo. Ele tanto pode curar a tua alma, que no caso ele curou o paralítico, perdoando os pecados dele, como curou a paralisia dele. Então, o Novo Testamento interpreta Isaías 53 na visão de Jesus Cristo,
na vida de Jesus Cristo, como cura física e espiritual. Mas a que acontece, o que deixa de acontecer, é segundo a vontade de Deus. É Ele que escolhe. Não é porque eu estou orando, fazendo campanha, e o Senhor não me cura. Paulo não foi curado. Eu vou falar sobre isso também. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Ele entende as nossas dores. O ministério de cura do Senhor Jesus Cristo. E, como falei, tanto parte física como espiritual. Ele levou sobre o seu corpo os nossos pecados no madeiro e viveu para que as suas feridas, nas suas feridas nós fôssemos sarados. Jesus, ele curou, sim, e todos que tocavam nele eram sarados. A mesma autoridade que Jesus tem dado aos servos, ele dá até hoje. Ide pregai o evangelho, curai os enfermos, expulsai os demônios, ide por todo mundo, e esses sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, e porão as mãos sobre os enfermos e sararão. E saindo dele pegavam se arrependesse. Então todos esses sinais ainda existem. Existem. Ninguém pense que com essas palavras a gente nasceu pronto como super virtude de curar. Não. Isso é algo que a gente tem que se esforçar para alcançar. Ele é um dom do Espírito. Se você quer ter um dom de orar pelas pessoas, as pessoas serem curadas, você tem que buscar esse dom. Você tem que orar e pedir para que Deus desenvolva em você. Mas toma cuidado, porque as pessoas. Imagina o seguinte: imagina uma pessoa que começa a ir nos hospitais e fazer todo mundo levantar. Com o passar do tempo, as pessoas vão começar a idolatrar a pessoa e não Jesus Cristo que fez a cura. Então, esse dom é um pouco complicado, o dom de cura. Ele é muito útil, as pessoas precisam, mas as pessoas, quando não vigiam, eles acham que o poder é deles. Ah, porque só o apóstolo X que ora e cura, porque só na igreja tal você é curado. Não, não é a igreja, não é a placa, não é a pessoa, é Jesus Cristo que cura. Se eu oro para minha filha, ela é curada, como já aconteceu, da mesma forma que você, orando por seus problemas, será curado. Se outra pessoa orar por mim, eu sou curado, como eu já precisei que orassem por mim. Não sou eu, não sou a minha família, não é a pessoa, é Jesus Cristo. E ele usa quem ele quiser. Se uma criança pôr a mão sobre mim e orar, eu tenho fé que eu sou curado. Então, tudo está no controle de Deus. Algumas pessoas Deus permite um dom de cura e começa a se aparecer, quer aparecer somente o apóstolo tal, o evangelista tal, ou a pastora tal, ou fulana de tal, que orou. Não é ela. Reduzir a obra de Deus apenas para o âmbito também espiritual, falando, não, ele nunca está preocupado com o corpo, ele só quer a sua alma. Também é um ensino pagão. É a influência de uma religião pagã. Sim, Deus se preocupa tanto com o seu corpo como com a sua alma. É os dois. O físico e o material, ele faz parte tanto do Antigo como do Novo Testamento. E Deus criou as pessoas como inteiras. E é a sua vontade que se revelem nas Escrituras, restaurá-las inteiramente. Deus quer a sua saúde, quer a sua restauração. Busque essa salvação. Busque a salvação, busque a cura. Então, o discurso profético de Isaías 53 e seu cumprimento no Novo Testamento mostra que a salvação e a cura divina caminham juntas. O último tópico para encerrar, os desafios atuais, que dentre deles é saber se a natureza da enfermidade é problema físico ou espiritual, e ter o discernimento sobre a vontade de Deus. As enfermidades são uma causa maior do sofrimento humano. Elas são consequência direta e indireta do pecado. Ah, quer dizer que então quem está doente está pecado? Não. O câncer é uma consequência do pecado. Não que a pessoa que tem câncer está em pecado, mas não, pode ser algo que a gente fez. Agrotóxicos, por exemplo, venenos no ar, no nosso celular, por exemplo. Talvez hoje a gente não saiba, mas daqui a 50 anos descubra que as ondas de celulares dão câncer. É uma consequência da maldade humana. Lixo tóxico que é jogado nos rios, que bebemos, as águas que são impuras,
poluição no ar, tudo isso é derivado da iniquidade do homem, da injustiça do homem, traz para nós mazelas e doença. A cólera, por exemplo, é quando o homem, em vez de obedecer o que está escrito em Deus, de fazer as suas necessidades longe, fazia perto do riacho, e do mesmo riacho bebia água. Opa, tem a cólera. No entanto que em 1980 a Sabesp mandou fechar todos os poços artesianos em São Paulo, por exemplo, porque as pessoas não sabiam diferenciar entre o que que é fezes e o que que é água. E tomava. É nojento, mas tomava. E causava cólera. Então por que que vem a cólera? Consequência do pecado. Existe também, o que eu estou falando assim, existe as nossas mazelas, as nossas doenças são todas consequências do pecado. Tudo que existe de mal do mundo é consequência do pecado. A gente não pode generalizar que tudo é isso, mas existe consequências diretas e indiretas. Grandes homens de Deus não conseguiram se livrar das doenças. As doenças fazem parte da nossa vida. Paulo, por exemplo, tinha um espinho na carne, e quando ele pediu, orou a Deus, orou a Deus, orou a Deus, minha graça te basta, Jesus falou para ele. Só que Paulo era uma pessoa que matou um monte de gente, perseguiu os cristãos. Então, era uma consequência. A Bíblia fala que Deus não se deixa escarnecer. Tudo como plantar, ele vai colher. E Paulo, olhando pela vida dele, mesmo ele tendo uma obra maravilhosa na Bíblia, ele teve a consequência do pecado dele. Ele pagou em vida. Ele foi salvo, mas o espinho da carne dele não foi tirado, porque é uma consequência. A pessoa tá lá andando que nem louco de moto, tal, e a mãe fala: "Filho, toma cuidado, obedece". E ela não: "Ah, mãe, não tô nem aí com você, não honra no pai e a mãe". E vai lá e anda de moto que nem um louco, fazendo zerinho, grau e dando empina na moto. Aí, pum, bate a moto, quebra a perna. Consequência do pecado. A consequência de uma desobediência gera enfermidades e calamidades para nós. Timóteo, por exemplo, ele tinha problema no estômago. Paulo fala assim: ó, não toma só água não, que você está passando mal, mistura um pouquinho de vinho. Naquela época o vinho era como se fosse um efervescente para o estômago, vamos dizer assim. Então, as pessoas ficam doentes por consequências do pecado e também não. Não é porque você está doente que você está em pecado, não é isso. Jesus mesmo, o Pedro fala assim: ah, quem pecou, Jesus, para aquele menino nascer cego? O seu pai ou sua mãe? Jesus, não, nenhum dos dois pecaram. Foi nasceu cego para que se glorificasse a glória de Deus. Aí Jesus curou o cego. Ele não estava em pecado. Compensação de Cafarnaum estava. Então, tomem cuidado com isso. Não atribuem pecado por causa de doenças. Os amigos de Jó acharam que Jó estava em pecado quando ele estava lá com lepra e se coçando todo e perdeu tudo. Mas não estava. Era algo que Deus tinha com ele. Então, primeiro, se a enfermidade é opressão maligna, uma questão ou uma questão médica, tem que tomar cuidado, tem que ter discernimento. Porque não expulsar demônio não é demônio. Tem gente que vai lá e quer expulsar o demônio de pessoa que está com câncer. Não, não é demônio, é câncer. E a pessoa que está com câncer não está necessariamente em pecado. Não é uma coisa, não tem nada a ver com a outra. Para isso existe um dos dons do Espírito, que é o discernimento de espírito. Eu acho um dos dons mais importantes. Para que não começam a fazer papagaiada em nome de Jesus. Orem pelos enfermos. A Bíblia fala: ide pregai o evangelho, não é ide julgai. Não importa a origem, só ora para quem está doente, para quem está enfermo. E se manifestar um demônio, expulse-o em nome de Jesus. A Bíblia nos ensina a julgar, nos ensina a orar. Orar e, se acontecer, expulsar. Mas se não acontecer, só ora. E pregar o evangelho. Entender que Jesus, ele é Senhor. Ele não é teu empregado. Ele cura se ele quiser. Ele faz se ele quiser. Ele vai até onde ele quiser. Paulo pediu, por exemplo, e não foi atendido. Paulo, minha graça te basta. Ah, tô tantos anos sofrendo com isso. Minha graça te basta. Então, tenta no seu íntimo, na sua relação com Cristo, nas suas orações, entender a sua situação, se está numa doença, passando por isso, o que que aconteceu? Senhor, eu pequei, me ajuda a lembrar se eu pequei, eu quero pedir perdão sobre isso. Se livra disso.
Senhor, eu não pequei, eu estou em paz, estou doente. Senhor, me cura. Senhor, isso é para o meu crescimento espiritual? Então me ajuda a crescer espiritualmente, porque eu não aguento sofrer por tanto tempo. Então, essa conversa íntima entre você e Deus, no seu quarto, somente você e Deus, consegue chegar e entender o que está acontecendo na sua vida. Se é uma consequência de pecado, se é uma opressão maligna, se é, na verdade, Deus trabalhando em sua vida, ou é outra coisa. E Deus revela, o Espírito Santo revela, como revelou para Paulo: Paulo, minha graça te basta. Como revelou para Cafarnaum: seus pecados estão perdoados. Levanta a tua cama e anda. Pega a tua cama e anda. Como falou para o cego: olha, nenhum dos pecou, você ninguém pecou, seja curado. Então Jesus, ele tem essa forma de agir da forma que ele quiser agir. Porque algumas pessoas são curadas e outras não? Como eu falei, essa resposta não pertence a nós. É soberana. É Deus. Ele pode fazer o que ele quiser. Ele pode tanto me curar como ele pode não me curar. Ele pode ouvir. Deus tem obrigação de ouvir a minha oração? Não, nenhuma. Até toda vez que eu oro, eu fico assim: Jesus, se sobrar um tempinho, olha tal coisa. Eu sei que, assim, é um modo de dizer, mas assim, Deus tem tantas coisas mais importantes nesse mundo, o meu é tão insignificante. Isso me incomoda, mas está nas suas mãos. Então, alguns, como eu falei, os doentes, alguns estão por efeito de pecado. Consequência, por exemplo, usa, por exemplo, a pessoa que tem aquele cirrose. Bebeu a vida inteira, atacou a cirrose. A cirrose é uma coisa. Não, ninguém desenvolve cirrose, com raras exceções, sem ter encharcado o bucho de álcool. Aí tem a consequência do pecado. Outros não, tem outras doenças. Então, assim, não se pode se julgar, porque Deus é soberano. Se for pecado, peça perdão e peça misericórdia. Outras são consequência de descaso. A pessoa não se cuida, a pessoa come errado, a pessoa não sabe. Enche a boca de gordura, 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 gordura. Entope a veia, tem um infarto. É culpa de Deus? Não, é culpa sua que ficou comendo gordura. Sendo que você já foi ensinado que não se deve exagerar de coisas. Não tentarás o Senhor teu Deus, como Jesus fala. Tudo posso, mas nem tudo me convém. Eu posso comer de tudo, mas tudo que é demais faz mal. Tudo que é demais. Toma água demais. Água é totalmente pura. Toma água demais, você vai ver o que acontece. Você tem água, uma consequência, o efeito de tomar muita água. Então, assim, a razão de pedirmos para o Espírito Santo para escutar as nossas ações é apontar possíveis áreas ocultas. Senhor, se eu estou doente por causa de um pecado, me revela para que eu possa pedir perdão a Ti, confessar e pedir perdão. Aí você vai, confessa e deixa. E não faz mais. Ah, Senhor, olha, é uma prova que eu estou passando, me ensina o que que eu preciso aprender. Ser mais humilde, orar mais a Ti, te buscar mais a Ti. Por que que eu estou passando por isso? Questione. Deus não vai ficar bravo porque você está perguntando. E Ele vai te responder. O Espírito Santo irá te responder, porque Ele revela as áreas ocultas. O Senhor procura ensinar a gente, como estava ensinando Paulo. Fala: Paulo, agora você vai entender o que é sofrer pelo meu nome. A minha graça te basta. Jó, agora você vai me conhecer. Você ouvia falar, agora você vai me conhecer. Então, tudo que passa na nossa vida tem um motivo. Quem pode nos revelar o motivo? Deus. Neste caso, buscamos o entendimento, como eu falei. E muitos não recebem imediatamente uma cura. Mas não significa que Deus não está preocupado com você. Muitos irmãos nossos morreram de coronavírus. Quer dizer que eles estavam em pecado? Não, não estavam. Podem ter sido uma obra de Deus e recolher eles. Era o momento deles. Consequentemente, talvez uma doença. Ou não, podiam, sei lá. Deus tem um momento certo. Deus é soberano. Deus é o controle da nossa vida. Controla tudo. Se ele quiser, amanhã esse vírus some. E ninguém consegue explicar. Se ele quiser, esse vírus dura mais 10 anos. Ah, meu Deus, tem misericórdia. Pois é, tem misericórdia. Porque ele está no controle. Ele põe, ele tira. O Deus vem, o mal vem de Deus? Não.
O mal é a ausência de Deus. O vírus é uma consequência do pecado. O mal, as mazelas, é uma consequência do pecado. O que nós temos que fazer nesse período é aceitar a Jesus Cristo, deixar Ele no controle da nossa vida, pedirmos para que Ele cure nossas mazelas e nossas dores, e lançando sobre Ele todas as nossas dificuldades, nós mandamos para Ele que Ele cuide para nós. Não é mandar no sentido de obedecer, não, é enviar para Ele, enviar ou colocar nele as nossas dificuldades. E ter fé. Nós precisamos saber que a soberania da natureza das enfermidades, se são físicas, se são espirituais, e ter o discernimento da vontade de Deus nos desafios, são desafios atuais. E tudo está no controle de Deus. Para encerrar a aula de hoje, peço até desculpa que eu tomei um tempo até a mais, mas nós aprendemos o quê? Deus está no controle de tudo. Ele está no controle de tudo. Entenda isso e você já vai começar a viver em paz. Tudo está no controle dele. Tudo está no controle dele. Precisamos saber que a cura divina é real, ela existe e é atual. E Deus nos atende, nos ouvindo as nossas orações e nos explica se aquilo é uma impressão maligna, um efeito de um pecado, ou uma obra que Ele está tratando com a gente, ou simplesmente que a nossa graça dele nos basta. Ou nos cura. Ele faz o que ele quiser. Ele não é obrigado. Ele é o soberano. É uma graça significa favor imerecido. Quando ele fala para favor imerecido, minha graça te basta. O Senhor Jesus cura quando, como e onde quer, e não da maneira que às vezes nós pensamos. Como segunda Reis sobre Naamã, que foi buscar cura e o profeta mandou ele mergulhar no rio. Ah, mas eu vou mergulhar nesse rio nojento. Imagina você mergulhar aqui no Tietê. Vamos supor, um comparativo. Talvez não seja tão sujo como no Tietê, mas imagina. Ah, meu Deus do céu, eu vou mergulhar no Tietê. Você quer ser curado? Mergulhei 7 vezes. Então Deus manda fazer condições para que você seja curado. Talvez a condição dele é você se aproximar mais dele, orar mais, ler a sua palavra, ser mais íntimo dele, se aproximar mais, largar os vícios, largar os seus pecados, aceitar ele como Jesus Cristo e você será salvo, tu e a tua casa. Tudo está no controle de Deus. Eu agradeço a oportunidade por vocês terem me acompanhado até agora. Compartilhe essa lição para que outras pessoas possam ter acesso a essa mensagem. A próxima lição, domingo que vem, vamos ver com o nosso pastor João se vai ser presencial ou online. Caso seja lá presencial, nós vamos buscar transmitir. Se não for possível, a gente vê uma outra forma. Mas a próxima lição é compromissados com a evangelização. Vamos encerrar com uma oração. Senhor, eu te agradeço por essa aula, te agradeço, Senhor, por essa transferência de conhecimento no qual o Senhor tem nos dado, para que possamos colocar em prática tudo o que está escrito nas suas palavras, Senhor, porque eu creio, Senhor, que o Senhor cura, que o Senhor liberta, que o Senhor batiza. Despede em paz cada um desses irmãos que estavam nos ouvindo, nossos amigos, que essa mensagem possa chegar no coração daqueles que estão enfermos, tanto espiritualmente como no corpo, e o Senhor possa trazer o bálsamo da cura. Te agradecemos por tudo, Pai, seja conosco, nos dê uma boa semana e cele, Senhor, as nossas portas com teu sangue, Senhor, contra esse vírus. Te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Tenha uma boa semana.